Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pô de Abacaxi. Agora a gente sofreu algumas mudanças aí depois do último episódio. Nós vamos, vou apresentar eu juntamente com a Lu agora. A Rose não faz mais parte aqui do Pô de Abacaxi. E é isso, nós vamos começar nosso episódio, Alan, livre, né? desculpa te interromper, mas o meu advogado, Thiago Padaró, me deu uma liminar. Eu vou participar sim. Tá? Desculpa incomodar você e demais. Olha lá! Aqui, ó. A liminar aqui, tá? Você Não. pode ler. Tá bom, Por favor, me dá o direito. Sim, você tentou me tirar, mas o Thiago Padaró me defendeu. Tá Olha, bom? colocou até aqui perseguição à síndica. Isso. Co-host, ele errou. Mudou o nome. Se ele colocou síndica, amigo, ele errou. Vou pedir pra ele fazer outro. Revoga essa Revoga. procuração. Não tem Isso. validade. Não tem validade, porque a lei só vale quando ela faz o que eu quero. Meu Deus do céu. Thiago, mais uma aí, ó. Nem iniciamos. Lu, seja muito bem-vinda Bem-vinda, ao nosso Lu. Pô de Muito obrigada. Abacaxi. E hoje a gente vai Muito, falar sobre muito. o quê? Compliance. Em condomínios. Pessoal, um tema bem legal. Todo mundo acha que é um terror e é uma Opa. coisa super simples. Que vem pra ajudar o síndico. Criar regra, tudo que é regra. Tudo que tem regra, ele É mais funciona. fácil. Porque você não foge daquilo, né? Você cria métodos, cria regras e aquilo flui. Flui. E depois de um tempo vira tão mecânico que aquilo vai andando e você nem percebe. Você tá com seu condomínio em ordem, em dia, não tem aquele, posso fazer um recibo? Não, uma Não, nota meu fiscal, amor. porque você já entrou no método legal. Sim, Já sei. funciona bem. Isso. E funciona muito bem. Você apresenta aí pro pessoal, então, de onde você é, o que você... Vamos Você lá. faz. Bom, eu tenho 27 anos na área de condomínio. Pouquinho, eu nasci dentro de uma administradora, só para vocês entenderem. Trabalho com gestão de condomínios e agora, graças ao Senhor, estamos com compliance, que é uma modalidade nova, né? É uma coisa nova no mercado realmente e que está tendo uma funcionalidade bem grande. Certo. Então, de 2 anos para cá, nós já implantamos quase 170 e poucos condomínios já com essa modalidade de compliance. legal. E está funcionando muito bem. Maravilha. Muito bom, né? Muito bom. Bem legal. E o síndico, normalmente, ele acha que o compliance vai ser o quê? Um inimigo dele? O síndico acho que vai ser um trava-condomínio. Ah, tá. Ele acha que aquilo ali vai bloquear o que ele está fazendo até ele entender a funcionalidade. Sim. Isso. Porque quando começa o compliance, a gente precisa de uma série de informações. Os 2 primeiros meses é recolher informações para poder montar aquele processo. Saiu daquilo, ele fala, ufa, funciona e é isso que eu quero. O que acontece, muitas administradoras acharem que nós estamos querendo tomar o lugar deles. Ah, e não é sim. nada Não disso. tem nada a ver. Na realidade, É. nós podemos falar que entra como uma parceria. Porque nós estamos Validando um trabalho, validando, tirando uma... até em alguns casos, um pezinho, né? Porque peso, dentro da administradora a demanda é surreal. Desse Sim. real. O né? gerente não tem tempo. Ele não tem. Não Ele tem, tem ele não muita consegue se coisa para dedicar. fazer, ele tem que atender o síndico, ele tem que correr atrás. E essas coisas de mandatos, de obrigatoriedades, tem que controlar realmente contratos. Isso. Para ele fica muito pesado. Eu sei Sim. porque eu vim dessa área. Então, o compliance, ele tá vindo realmente para falar assim, a mãe que manda pegar o chinelo, Uhum. vai pegar o chinelo? Vai pegar o chinelo? É um Põe alerta casaco. antes. É um É. alerta antes do compliance. Olha que maravilha. É porque, não sei se todo mundo sabe, mas cada condomínio tem 29 obrigações legais. Aprendi com a Lu. Além das atas, né? Que a gente tem que Sim. controlar a GO, sorteio de vaga, prestação de contas. Então, cada hora que a gente libera um formulário daquele, fala assim, tem que colocar agora a limpeza de caixa de esgoto. Vamos agregar, condomínio que tem caixa de esgoto. Vamos colocar agora manutenção do gerador, porque tem que ser feita a cada 1 ano. Sim. Então, não sei, ele é personalizado para cada condomínio, porque nenhum é igual, né? Nenhum é igual. Nenhum é igual. É que isso é importante, não existe copia e cola nesse Não. caso. Todo mundo é muito específico, né? Condomínio já é específico, é que nem regimento interno. Regimento interno é com as particularidades de cada condomínio, né? Eu acho uma tranquilidade pro síndico, né, Alan? Porque ali já vem tudo anotado mesmo e você fala assim, eu costumo fazer assim, tá, Lu? O que eu tenho esse mês para fazer? Abril. Exato. Aí já me cresce os olhos que por data daquilo que tá vencendo, tudo. Eu falo, esse mês Em é maio. tanto. Aí maio. E, na verdade, eu faço sempre um mês antes, né? Quando chega março. Antecipa, né? Antecipo. Porque aí, às vezes, você tem que ter o tempo de você abrir várias cotações, demanda
um pouco de tempo e de resposta, demora na resposta O que também. acontece muito hoje é conseguir prestador de serviço bom no mercado e preços bons. Nossa, Quando nem nós me fala. encontramos alguns prestadores, eles demoram demais, porque a demanda deles também é Também grande. é alta. Então, quando você tem um espaço de tempo maior, de um mês, vamos dizer assim, você consegue buscar esses fornecedores, você consegue negociar. Então, Sim. você tem, além de você ter uma organização, pegar a melhor empresa para o condomínio, você ainda consegue diminuir custo, porque Porque você os tem o bons tempo. sempre estão ocupados, né? É Vamos falar a isso que eu ia verdade. falar. Sempre, É isso que eu ia sempre. A falar. demanda deles é muito grande. Muito grande. E ele, você entra no cronograma dele, né? Para Exato. iniciar a sua Quem obra. chegou primeiro? Quem chegou primeiro. E às vezes você tá demandando, sei lá, uma obra para aquele mês e o cara tem agenda daqui a 2, 3 meses. Isso. Vale a pena Exatamente. esperar? Pode esperar um pouco? Se o cara é bom, se a gente acompanha o síndico no mercado, acompanha o trabalho Se de. pode Se pode esperar. esperar, dependendo da demanda. Você já sabe que vai ter que fazer aquilo, por qual motivo esperar tanto tempo, chegar na beirinha Do Aí vencimento. você faz com que te apresentar o Que é orçamento. aquela história, né? Deixa tudo pra última hora. A gente tem que parar com essa história de deixar tudo Procrastinar. pra última hora. Não dá, não Não dá. dá. Tem que Já deixar se pra foi o hora tempo. É certa. isso. Já se Pra foi o hora tempo. certa. Uma coisa que é legal também, que nós estamos implantando no compliance, é o controle de contratos. Porque geralmente você recebe o seu reajuste de contrato na hora que chega o boleto. É. A tua correria é tão grande que você não tem que falar assim, vai vencer o mês que vem o contrato. Então, quando você tem essa contagem de tempo, você consegue também visualizar, e é modo lúdico que a gente usa, nós fazemos uma planilha que mostra a data, fica bem tranquilo. A hora que você bate o olho ali e fala, nossa, vai vencer o elevador, que é um dos maiores valores, né? Sim. Deixa eu chegar e negociar. Porque senão, daqui a pouco chega, o boleto que você pagou com reajuste, você não vai ter retorno. Próximo mês, talvez você consiga, mas aquele já foi. Aquele já foi, tem toda a Acabou. razão. Então, é mais uma coisa que antecipa você não Um perder dinheiro no preventivo. condomínio. Tanto pra profissionais, tanto quanto pra moradores, né? Exato. Aquele síndico que é morador, que quer uma ajuda, um auxílio, às vezes acha que é um absurdo, né? Não se informa. Ou é importante você trabalhar no condomínio com os seus braços, né? E o compliance vem para ser um braço do síndico mesmo. Mais um, né? O síndico ele Mais não um. precisa saber de tudo que tem no condomínio. Ele precisa conhecer, Conhecer. né? Cada passinho que tem no condomínio. Mas ele não precisa ser um expert em cada coisa. Então, se ele tem uma administradora bom, um jurídico bom, o compliance que tá vindo agora para agregar, ele trabalha mais tranquilo, né? Com Ele tem mais certeza. facilidade, mais informações mais rápido, né? É, pra trabalhar. como eu tenho compliance, pessoal, eu posso falar. Fica legal você apresentar para o morador com antecipação alguns dados. Então, tem a comparação de balancetes, tem algumas Exato. coisas assim, tipo assim, a previsão Previsto e e realizado. o realizado. Aí o morador fala assim, nossa, realmente estão ali preocupados com a minha previsão O síndico tá orçamentária. cuidando, né, Rô? O síndico está cuidando com carinho. Então, isso é uma visão que cresce muito. É isso aí. Eu acredito A parte bastante. financeira você usa bastante, né? É. Dos balancetes. Porque o que acontece? Eu aprovei uma previsão orçamentária de 70 mil. Só que no meio do caminho, tiveram diversas manutenções, quebras. Com esse acompanhamento mensal que entra dentro do compliance, você consegue entender seu saldo ordinário, você consegue entender se a administradora está colocando seu rendimento, que é do fundo de reserva, dentro do fundo de reserva, ou está deixando no ordinário, No que está ordinário. errado. Ele tem É. que ir cada coisa para Sim. sua conta. Tá sua Então, conta. esse acompanhamento financeiro, também na forma lúdica, com gráficos, até para apresentação em assembleia, fica muito Perfeito. mais tranquilo. Você consegue saber até a média se já está estourando a conta, ou se ela está em ordem. É um trabalho que eu amo fazer. É. E também tem uma coisa, né? Você tem uma, que nem a Lu falou, você tinha um investimento que ia ser feito num condomínio, 70 mil. No meio do caminho pode ter acontecido alguma coisa. E o síndico, na ânsia de resolver o problema, às vezes você se direciona Isso. um olhar não tão crítico para aquela determinada conta. E aí você olhando, você fala assim, onde que eu gastei? Ah, a quebra da bomba. Ai, foi tal detalhe. Aí tá na hora de você chamar a assembleia para refazer, porque aquele valor já foi aprovado. Você não pode sair gastando. É, você tem toda a É isso razão. mesmo. E, na realidade, nós pegamos, para fazer essa adaptação, o conceito de compliance, né? Mitigação de riscos. Isso. Mitigação de risco. Então, esses são os básicos do condomínio, mas você pode fazer compliance em tudo que tem dentro do condomínio, desde que você crie regras. É muito amplo, né? Tem a parte de Não é funcionários, só valores, só as tem a parte de contas. manutenções mensais. Sim. Então, é muita coisa que você pode implantar. Depende de cada síndico. Qual que é o foco dele nesse momento? Eu quero implantar o compliance só no financeiro. Vamos lá. Eu quero implantar o compliance, contrato e obrigatoriedade. Vamos lá.
Manutenções. Manutenções. Então, todos os meses ele recebe aquela informação para ele falar: opa, meu condomínio está em ordem. Né? Sim. E você sabendo, né, que vai ter uma pessoa que vai te alertar, olha, mês que vem vai vencer isso. Porque, gente, escapa aos olhos, né? Às vezes você põe na agenda, fala assim, nossa, eu preciso, esse mês vou renovar o AVCB. Aí você pega um problema urgente no outro condomínio, você já acabou. Você já deu uma esquecidinha ali. Acabou. É muita informação na cabeça do síndico. É muito. Muita. E condomínio é Nárnia, então acontece de tudo em todo lugar. E o tempo todo. E o Acontece tempo tudo todo. no lugar o tempo todo. Tudo o tempo todo agora, Tudo não o é? tempo todo. É Tempo isso aí. todo. Tem aqueles que tiram a gente do sério e às vezes demanda muito mais tempo do que você podia estar gastando efetivamente Eu uma coisa falo que útil. existem coisas que Sim. conseguem ainda acabar com o meu dia, sabe? Nossa. E aí, às vezes, você Já se não prende consigo pensar em uma nada semana, depois. 5 dias, 4 dias que você deveria dedicar para uma coisa que realmente, né, é Sim. importante para o condomínio. Nós tivemos a implantação de um condomínio, o síndico, ele já trabalha conosco e ele entrou num condomínio grande. Pensa num condomínio grande. E ele levou a planilha para esse condomínio já para começar a fazer todo o planilhamento de obrigatoriedades, contratos. Não tem nada. Não tem nada com a administradora. Não tem nada no condomínio, ninguém acha nada. Então, nós vamos ter que fazer uma Partir do zero. busca com as empresas, olhando o Sim. balancete, para Contratos. tentar achar o que tem de balancete. Isso. Obrigatoriedades, pegar um ano para trás para ver se foi feito alguma coisa para poder implantar. Então, quando o síndico entra no condomínio, esse é o método dele entender, tá funcionando esse condomínio ou eu entrei numa furada e ninguém me Até falou porque é nada. uma gestão de riscos, Eu né? fico com a 2. Entendeu? Eu tô Eu nessa fico com a também. 2. Ai, quando a promessa é muito, É. o santo desconfia. Exato. Esse daí ele já entendeu que ele falou, poxa, o que eu Entrei faço numa- agora, né? Vamos do zero, porque já entrou. E, geralmente, quando vocês vão para uma eleição, não são todas as informações passadas, né? Com certeza. Às vezes não chega tanto. Muito Mesmo pouco. porque até Às quem vezes tá é no... bem pouquinhas informações que eles dão, Às vezes né? nem o Unidade. conselho Às vezes a sabe. gente nem participa da assembleia. Vai ter uma Isso. assembleia no mesmo dia, eles querem que a gente fique do lado de fora. Exato. Pra gente não ver a brigaiada, as contas ruins, Isso. não A é? inadimplência. Inadimplência pra Ou gente manda não... só o vídeo, né? Te aviso depois da assembleia. Manda o vídeo Quando que eu te avisa, viu, aviso amiga? depois. Que às vezes a gente tem que perguntar. Então. Aí você já chega com a bomba pronta. Só que se você já entra com esse processo, a administradora sabe que Sim. realmente você tá entrando para trabalhar, a administradora vai entrar junto com você. Opa, vamos levantar Vamos isso resolver daí, né? esse problema, Sim. né? Mas é difícil acreditar que um administrador tá num condomínio desse e não Não tem não. nada, gente. Olha lá, tem O que acontece? Às vezes o síndico, Muita ele é muito administradora controlador. pode colocar parte Não. do síndico na culpa, né? Ah, o síndico não fez. É. Eu já entrei em condomínios que eu pedia 1 ano, tipo, eu demorei 1 ano pedindo documentos para administradora, eles nunca me mandaram nada, para no final das contas falar que não tinha VCB, não tinha a vara da prefeitura de Meu funcionamento, Deus. não tinha itens básicos, mas eu, né, nesse tempo fui pedindo por e-mail, demorou 1 ano para eles me falarem, aí, sei lá, o síndico anterior nunca quis regularizar esses documentos e a gente deixou, E porque... acontece. É. Porque a administradora, ela fica numa linha tênue também, né? É. Se eu quem forçar muito demite ela é o tchau. síndico, Então, o que eu faço? Eu tive alguns condomínios, principalmente quando eu trabalhei no ABC, alguns condomínios que os síndicos não mandavam. Não mandavam. Eu podia documentar, eu podia pedir até as obrigatoriedades. Manda para entrar no controle, nós temos que fazer isso. É Isso. contratual, eu É. preciso fazer isso. E mesmo assim não vinha. Qualquer bomba que estourava, falava assim, a administradora não correu atrás. não correu atrás, É. eles sempre vão Tem jogar. os dois lados, né? É. É por isso que eu falei, é uma linha tênue. Às vezes a administradora não tem mesmo. Às vezes Ok. pediu muito pro síndico nem. Ele não pode forçar. Tem né? gente que acha que certas coisas é complicado, não precisa. É síndico totalmente despreparado, não tem Vai uma renovar a VCB de um condomínio de 500 apartamentos pra você ver se tá Ai, complicado. senhor. 1 ano pra conseguir 1 ano. tirar. Tem coisas que mas não 1 tem que ano, fazer. amigo. 1 ano, eu tenho amigo, você sabe muito bem, É. demorou 4 anos para fazer. Tem Porque amigo, tem toda a regularização Pra da reestruturar, área, né? reestruturar. Não é só chegar e preencher os dados da Não, documentação, na né? renovação, tô dizendo. Na renovação, que eles vão pedir claro brigada que- nova, 1 por andar, aí tem Isso. 46 andares no total ali, juntando. E aqueles condomínios que ainda tem porta corta-fogo de madeira? Então, pois é. É uma encrenca. É tudo assim, né? E às vezes o síndico ele não quer se indispor de resolver isso. E aí num perrengue, né? Aquela história, aqui nunca vai pegar fogo, no vizinho vai, né? A gente sempre acha que no vizinho vai acontecer Sim. mais com a gente, nunca vai acontecer.
Ó, eu tenho um condomínio Acontece. que é assim, ó, Acontece o muito. condomínio tá aqui e aqui tem uma rede acho que é a Enel, né? E aí, para-raio deles é um negócio, né? É o dia inteiro. É isso. Isso. Aí tem um velhinho nesse condomínio, aí ele fala assim: não, a gente tá protegido, porque ele contava com para-raio. Da Enel. É. Aí, ó, uma das primeiras coisas que eu fui fazer, lógico, foi quando eu entrei o para-raio. Aí ele entrou em FPDA. conflito comigo, que não era urgente, né? Lógico que eu não dei Não ouvido era para urgente. ele. E aí o que Não, aconteceu, nada. pessoal? A coisa que não era urgente para ele, porque estava ali do lado, pois é, um raio veio e entrou no circuito do elevador Não e tinha aterramento, não tinha nada, queimou. queimou a peça principal. Aciona seguro, isso aqui, mas o condomínio morreu um valor também. Então, assim, não vai acreditando que Deus ajuda, mas Não. Deus ajuda quem faz, né? Ele dá um empurrãozinho, Dá um né? empurrãozinho, mas para quem faz. Essa semana nós tivemos uma mentoria e foi um pessoal de AVCB. É. Eu achei fantástico, né, o que eles fizeram. Porque quando eu entrego a planilha de obrigatoriedades, tem laudo elétrico, laudo de gás, tem uma série de laudos que tem que ter que a galera só faz quando chega a época do AVCB, né? Tá chegando lá, vamos fazer. Ele falou, gente, isso daqui, se vocês não tiverem, no decorrer do tempo, tiver um sinistro, a seguradora pedir, você não tiver esse laudo elétrico Não vai pagar. a cada um ano, que diz que é sugerido, né? Alguma coisa assim que tá na legislação. Mas não é questão de sugeridos. As seguradoras já estão pegando no pé. Então, se não foi feito, Eu seguro vai fazer de esquece. tudo pra não pagar. Acabou. Ele vai pegar Agora- aquele menorzinho. Eu falei, então, não é questão de fazer quando chega o AVCB. Não. Tem que fazer E anualmente. às vezes o morador nem sonha com essas coisas, né? Ele também tem muito disso. Muito síndico, eu já peguei várias atas de condomínio que eles não aprovavam o custo para fazer o VCB. Meu Deus do céu. Eles não aprovavam E as não é uma questão de adequações. aprovar, né? Eles não aprovavam e o síndico ali, ó. Porque também muitas vezes a gente culpa só o síndico. Sim. Aquela pessoa que se expôs na função, que mora ali, que não podia, né? Ninguém quis ficar, o cara se candidatou, ele leva as propostas e é tudo negada. Gente, adianta o quê? Não, O cara não tem que sair, né, Alan? Não dá para ficar num lugar desse, né? Você O não quer cara. renovar VCB. Ele não pode responde- correr o risco. É, eu ele tive responde um civil caso criminal, eu quero que a ver. Defesa Civil me notificou me dando 30 dias. Eu tava falando disso fazia 1 ano pra ele. Esperou chegar a notificação pra eles 30 acordarem. dias que a água tava infiltrando, a água potável tava infiltrando no esgoto, tá? A estrutura tava baixando. Eles me deram 30 dias pra resolver. Eu tô falando isso há 1 ano pra vocês. Chamei eles e falei, ó, estou falando isso há 1 ano, ninguém se importou. Ninguém deu moral pro assunto, ninguém quis pagar. Isso. Se a gente tivesse pagando há 1 ano, hoje a gente estaria... Ó, tem 30 dias pra fazer, fica R$154 mil. Vamos dividir igualmente pra Tá? todos. Ó, é o seguinte, eu não vou ficar aqui, porque daqui 30 dias isso aqui aparece na televisão, vai eu lá, dar o depoimento. Sim. Entendeu? Porque uma coisa é você se sentir com pessoa física que ninguém vai poder falar sobre você, né? Sim. Ninguém vai poder ficar te atacando. Outra É. coisa é você se sentir com PJ, que as pessoas querem falar o que querem a seu respeito. Eu falei assim, eu não vou poder ficar aqui com vocês, desculpa, eu não vou ficar aqui. Imagina, daqui, eu tenho que ir lá depois, ai, caiu, Sim. ai, sim, eles tomavam água com esgoto, né? Verdade. E ninguém fazia nada. Eu falei assim, eu não vou ficar com vocês, e não aprovaram até hoje. O síndico, ele tem que entender, né, bebendo Alan? Até água. quando que ele pode ficar naquele condomínio. porque assim, falou assim, gente, a construtora detinha a maior parte dos votos, votava sempre contra tudo, e ninguém se mobilizava. Num condomínio de 120 apartamentos, ter 17 votos não é muito, você me desculpa. Não. Como eles ganhavam todas, eles ganhavam absolutamente todas. E pra eles não fazer Vão diferença, né? continuar bebendo água com esgoto, porque até hoje eles não fizeram. Até a hora que alguém ficar doente e processar o condomínio. Aí eu Opa, falei assim, gente, opa. faz 1 ano. Eu não sabia dessa existência da infiltração. Mas eu sabia que a estrutura tava afundando, né? E aí ele veio, ele me apresentou, o cara da Defesa Civil falou que ele veio fazer uma vistoria depois de 10 anos, porque há 10 anos atrás infiltrou água no mesmo lugar e desceu pro condomínio, mofando um monte de casa do condomínio do lado, derrubando parede, que foi infiltrando Nossa. embaixo. A E terra vai teve que cedendo, né? reformar todas as garagens do Pilotis, né? Sobre o Pilotis era o prédio. Eu falei assim, eu não sabia disso. Não tinha esse histórico aqui de O documento. síndico, geralmente, ele entra sabendo o mínimo do E eu mínimo, falei, eu tô né? falando pra eles que a estrutura tá com isso aqui de diferença já. Nossa, Ele baixou não está muito. torto, mas ele está baixando.
Isso é preocupante, você E tem que tem fazer. alguma coisa errada. É. E todo mundo fala que eu sou muito preocupado, que eu sou exagerado, que eu sou não sei o quê. Excesso de Eu responsabilidade, né? cheguei aí eu cheguei a brigar com uma moradora, me desentender com ela. Ai, tudo pra você é urgente. Uhum. Entendeu? Aí eu mandei foto assim pra ela da notificação. Ah, se agora não é urgente, eu não sei mais. O que vocês vão fazer? Isso. E eu tava no processo de renovação da VCB. Então você pode assinar um papel pedindo 3 anos pra readequar. Uhum. E depois mais 3 anos se você não conseguir. Eu tinha assinado e tava me readequando, porque em 15 anos eles nunca tiveram a VCB. Olha Que loucura. responsabilidade. Nunca tiveram. Nunca tiveram. Aí eu me adequei, fui lá no bombeiro, tive que entregar o projeto, eu tava nessa fasezinha, trocando mangueira, Nossa, sabe me dá aquela até coisa. tremedeira quando eu vejo condomínio assim. Pois é, sabe o que o bombeiro chegou a me falar? Se tiver algum princípio de incêndio, não liga pro bombeiro não, tenta vocês mesmo resolver aqui, pra não dar. Eu falei assim, gente, que é isso? Né? Ele falou assim, é porque isso é grave, né? Eles ficaram todos esses anos sem. Improbidade administrativa, né? Que Todos pode falar. esses anos sem. Aí eu falei assim, nossa, eu nem dormia pra começar essa renovação. Então, E aí vem a prefeitura e me coisa que não notifica vale a porque a pena, né? faixa de pedestre na frente do condomínio Tem coisas que não tava pagam. apagada. Tava Não passa apagada. lá. A faixa na frente do condomínio de pedestre tava apagada. A prefeitura me notificou, o zelador foi lá, pintou no mesmo dia, não precisava nem ter entregado. Eles notificaram a cidade inteira pela faixa de pedestre que vai na frente Do Do condomínio. do condomínio. condomínio, na saída da garagem, sabe? E do AVCB não, eles não tinham nem endereço lá, eles não localizavam o endereço do bombeiro. Mas você sabe que em São Paulo tem muito condomínio ainda sem o abençoado da VCB, né? Só esperando acontecer alguma coisa pra sair em manchete. Então. Amigo, a nossa amiga Luísa Brasília, beijo pra ela, falou pra mim que saiu uma indicação pra ela daqui de São Paulo para ela assumir um condomínio lá. Então era mais ou menos assim. Não vou lembrar de valores assim, mas mais ou menos assim. A pessoa já chega com o salário fechado. A gente vai poder pagar 3 e pouco. Ela falou: imagina, aquele condomínio tem tantas unidades, normalmente pagaria 9, 10 mil. Eu te pago tanto e acabou. É. Aí ela falou assim: quero não. Aí ela falou que o síndico assumiu com 60 dias, Alan. Pegou fogo não sei aonde, e sem Meu a VCB, Deus. que não sei o quê. Não, mas eu tenho um caso parecido com esse aí também. Aí disse assim, ela falou: se o cara não tem seguro, o cara já Como estourou. diria Badaró, o seguro duas dele. profissões bem remuneradas. O meu já anjo da estourou. guarda e o meu advogado. Faz sentido. Porque Olha tem, a ó, teve um responsabilidade, condomínio valor baixo, também olha aí. de 448 apartamentos. O AVCB venceu dia 2 de setembro. A Assembleia de Reeleição era 5 de setembro. E eu já tava pedindo voluntários para participar da brigada desde junho. E ninguém. Mas Em ninguém quer. 448 pessoas, ninguém. Eu falei, gente, é obrigatório. É um por andar, por favor. Gente, é um por andar. Dava 50 pessoas, 60 pessoas. Não, vamos, galera. Eu faço Eu um vou coffee da começar, manhã, né? eu vou começar a selecionar e não vai poder fugir. Eu falava assim já, enfim. Eu acabei não ficando, porque essas documentações eram muito sérias, sabe? Mas, ó, passando uma semana, houve. Eu tô Uma ouvindo. semana. É que tem uma urgência aqui, Alan. Ah, Deus. Você Uma sabe. semana, uma árvore caiu no muro, derrubou o muro, pegou em cima de quase 10 carros. Até aí, ok. Passado outra semana, pegou fogo em uma das unidades. O síndico atual, a síndica atual colocou aparador no corredor. O prédio não tinha elevador. Ok? Caramba. Aham. Ele só tinha uma saída de emergência para 32 unidades. Só aquela Escadaria, saída, acabou. aquela mesmo que vai para sua casa. Só aquela. 1 metro antes da porta tinha um aparador com um vaso. É permitido, não Um é? aparador de vidro, sabe? Nossa. Com um vaso de vidro. Pegou fogo em uma das unidades, o morador veio a óbito, né? Meu Nossa. Deus. Aí, Como saiu... como as pessoas saíram de lá revoltadas. Porque eu sei, porque as pessoas acabavam me contando. Porque levantaram Quem tá sendo hashtag, contou, volta a lã. É que essas histórias não tem volta como lã ninguém ficar e tal. sabendo, né? E aí o pessoal começou a me contar. E eu lembro, como eu sou bem conhecido até, o moço do bombeiro me ligou e falou assim: Alan, eu não queria te falar nada, cara, mas aquele condomínio teu não tem AVCB. Eu falei assim: aquele condomínio não é mais meu. O AVCB venceu no dia 5, no dia 2 de setembro, eu saí no dia 5. Eu não consegui voluntário, eu não ia me expor a esse risco. E na época, meu advogado falava assim: não, ela continua lá, continua porque você vai sair. E na Assembleia ele falou: ai, sai disso aqui, esse povo é muito sem educação. E aí que eu resolvo não me candidatar, entendeu? Sim.
Aí eu sento e falo assim, eu não vou me candidatar, porque eu sabia de tudo que, né, É o deu risco que o tava ali morador veio a dentro, né? óbito pra tirar. Mais de 60 pessoas do condomínio esbarraram, quebraram o aparador, porque eles começaram a sair na fumaça. E não enxergar O cara nada. morreu dentro da unidade, Meu ele tava Deus. dormindo, e a fumaça se espalhou por dentro do bloco todo, subiu, desceu. Que antigamente, né, nas escadas tinha A janela, porta hoje de é incêndio, não, proibido, lá não é tinha liso, janela, aí a fica a porta, fumaça tá? O alarme de incêndio não funcionou porque simplesmente desligaram e não se e tem que ter a preocuparam em ligar de Tem manutenção. volta. muito condomínio que tá sem a pressurização e sem alarme de incêndio, né? É. Muito, que a galera Mas tem acha que E condomínio que reclamavam não que eu fazia precisa o da teste da pressurização. mangueira Eu todo recém mês. fiz um, não precisou. Mas, ó, tipo, eu reclamavam que eu fazia teste todo mês. Eu falava, gente, isso aqui é bomba, eu preciso pôr ela Uhum. pra funcionar. Todo mês eu fazia o zelador desligar as luzes de emergência, Pra deixar elas recarregar. recarregar, Sim. fazer todo aquele procedimento certinho, porque, gente, condomínio paga para as pessoas fazerem isso também. É. Se os colaboradores seguirem ali um Cronograma, processinho, né? entendeu? Aí eu falei pra ele assim, falei pro tenente, né, do bombeiro, falei, esse condomínio não é mais meu. Ele tá sem a VCB porque ela não deu entrada. Eu avisei na Assembleia que a gente tinha que renovar a VCB 3 dias depois que ele tava vencido. Eu tô há mais de um mês pedindo as pessoas pra gente juntar na renovação. Eu tava falando assim, não, eu te liguei porque isso aqui vai dar um BO gigantesco. Falei, não, pra mim, né? Ainda mais porque teve óbito dentro do Não, condomínio. pra mim, né? Porque o que eu podia fazer, ele falou, não, pra você não. Então eu vou ter que notificar a nova síndica, blá, 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 blá. Falei, então, e esse separador não fui eu que coloquei. E eu não... Ele falou assim, nossa, você é louco, você não sabe que não pode ter aparador. Você acha que eu ia colocar um aparador de vidro? Gente, não pode vaso. É. É a única saída de emergência livre. Eu recentemente Livre. fiz uma VCB e aí os moradores começaram a se juntar, porque tinha uns aparadores, Não pode ter nem tapete. É. né? uns aparadores, eles começaram a se juntar. Eu falei, meu amigo. Por favor, Aí né? queria que eu mostrasse qual a lei. E não sei o É. quê. Ai, Eles brigavam comigo como porque eu diz não queria aquela comprar coisa, fala tapete. com a minha mão, fala com a minha mão. Ah, aqui, ó. você não quer comprar um tapete? Falei assim, ali não pode ter tapete. Ele não pode ter nada. A porta tem que correr livre pra fora, entendeu? Bateu, abriu. A porta tem que ser bateu, abriu. É, É a única e exclusiva saída de incêndio. Não É. tem o que fazer. não Não, e tem. quantos condomínios que eu, enquanto eu tava na administradora renovando a VCB, e tinha que tirar o lixo da bendita da Da área da escada de escada. emergência. Outro Gente, perrengue também. Olha, o É difícil. telefone da gente dói. Dói. De tanto que ele toca, porque a galera não imagina a quer gente, ó. tirar o lixo do hall É, de preguiça de descer. Sim. Gente, não pode. Não pode. Ali Não qualquer pode. um que saiu numa rota de fuga, tropeçou no lixo, vai um em cima do É, outro. não Ali dentro e é, acabou. é. Não E as pode. pessoas não conseguem entender o perigo Ah, mas que fica tem no isso. canto. Não pode. Na hora do desespero ali não pode ter Desespero, ninguém vê nada. nada. Ali não pode ter nada. Tanto é que não tinha quadro. Eu tinha um quadro de avisos de PVC bem no cantinho. É aquele bem fininho, né? Bem fininho, que ninguém conseguia esbarrar nele. Mas bem fininho, assim, sabe? Porque ali é a única saída de emergência. Tanto é que no começo do incêndio, até o final, os moradores demoraram 2 horas para evacuar. Quantos apartamentos quer? 32 só. O bloco. Sim. Era 32 pro bloco. Mas imagina o medo. 2 horas eles demoraram. Meu. Porque eles não enxergavam, a iluminação não funcionava. Tá? Os gritos eram enormes, ninguém queria sair do apartamento porque A tava... fumaça fica muito densa. A fumaça não dá. tava muito densa, entendeu? Eles demoraram 2 horas para terminar, o bombeiro terminar de tirar todas as pessoas pra... Gente, que né? coisa dá É até o um- anjo da guarda também. Quando eu sentei naquela assembleia, eu chorei muito por não me candidatar, sabe? Falei, eu que criei isso aqui desde É o meu começo. filho, né? É meu filho, vi nascer. né? Mas hoje eu vou deixar ele ir. Mas É são isso riscos mesmo. Tem que coisas não que a dá gente pra tem que correr. deixar aí. Hoje, se não quer assumir, se não quer resolver, eu não fico, porque depois é a gente que aparece. O jornal quer gravar, vai ser com você. É, aí você fica marcado, né? Ó, E caiu uma Não obrinha, é nem o caiu um jornal, prédio. Alan. Os síndicos profissionais, o que eles têm no mercado? Nome, Nome. Quem que cuidava daquele prédio? Ah, Rose. fulano de tal. É que nem Ah, aquela não. colega que saiu lá na TV Acabou. que deixava as coisas rachar, não abria chamado, lembra? Não Que dá. saiu na televisão, o prédio era mal cuidado, era tudo É. garantia da construtora, essas Sim. coisas, é que nem isso. Que perdeu a garantia. É a gente que tá É. nessa linha de Eles frente. não querem E saber os se é garantia da condôminos não construtora. entendem quanto. Ó, o troço tá vazando lá. Eu falo assim, eu deixo vazando. Eu abro o chamado da construtora, eu ligo lá, eu mando foto, mas eu não coloco a mão. Sim, Ah, perde mas por que garantia. ela? Porque se eu colocar, eles vão falar que a gente perdeu a garantia. Sim. Então não façam isso. Porque não é só a garantia daquilo ali que você perdeu. Eles Sim. já dão da parede inteira. Isso. Eu tenho isso no Né? meu condomínio. O síndico Lembra do gás anterior. que nós conversamos?
da empresa que ia fazer o gás e ela não Isso, era homologada, ela tem a isso, expertise, mas não era homologada, isso. ele ia colocar a mão lá na tubulação, pronto, perdeu É. toda a garantia. Não Pessoal, dá uma pode. dica aqui para vocês. Vocês vai fazer um teste de estanqueidade, você procura a empresa homologada, tá? E a gente fez algumas cotações. A empresa tem o certificado, tudo para fazer. Mas se você tem um problema na tubulação, vai que encontra, você vai ter que pagar o som homologado pela empresa. Então, Exato. 2 custos. Então, não perca tempo. É homologado, faz por ele e deu tudo certo lá. Achamos 2 vazamentos num bloco, 2 vazamentos no outro e na área comum nada. E tá garantido E tá pela, garantido. pela empresa que fornece o gás, né? Isso, perfeito. Não corra o risco. Então, É assim, dor de às cabeça. vezes você pergunta para a empresa e ela, naquela sede de querer ganhar a cotação, ela fala que ela é. E aí, na hora que você realmente vai sentar, você fala assim, puxa vida. E aí uns falam assim, é porque você não olhou antes. Porque a gente às vezes não pede para 3, pede para muito mais. Exato. E aí, das 3, você separa, tal, e na hora que você vai verificar, não tem, infelizmente. Aí eu pulo pro E o próximo, que morador tem. quer assim, ai, nossa, não aprovou isso ainda. Que nem quando a gente mora em cidade pequena, é muito mais fácil o morador chegar e falar assim pra mim, nossa, mas eu falei que o fulano, ele disse que já te mandou orçamento 3 dias atrás, você ainda não aprovou. É. Aí eu falei assim, mas não é, né? É tão simples, É né? uma obra de quase 100 mil. Não Isso. é simples Você assim. levanta, né, Eu ação, preciso ação saber. trabalhista, ação Eu preciso saber civil. se os funcionários estão Boa. registrados. Eu preciso saber se eles têm seguro de vida. Eu preciso Isso. saber se eles querem uma entrada de 50%. Eu Uhum. preciso saber se a empresa tem patrimônio Qual suficiente para capital me pagar uma social que tá lá? indenização, Isso. né? Qual o capital social, patrimônio dessa empresa, o quanto que ela faz. Eu tenho que ter algumas informações que vai deixar vocês seguros. Se fosse para qualquer um fazer, não precisava me contratar, porque eu É. também não sou barato. É. Não me considero barato. É que né? não é questão de barato, é o valor, né? Então é o valor. É um valor então, profissional. Eu tava falando no pódio anterior, às Eu vezes você custo demora caro. 60 dias para você fechar um contrato. Por quê? São detalhes. Eu tô E eu fazendo uma falo pra construção todos assim. eles, viu, Lu? Tô Eu falo assim, ó, eu levantando não tudo. tomo decisão na pressa. Eu recebi um contrato esses dias para tirar as certidões. Contrato de 1 milhão. É um condomínio de casas, então é uma reestruturação muito grande. E a síndica já queria assinar o contrato sem tirar as certidões. Primeiro que 1 milhão você não faz uma coisa dessa. Primeiro você vai passar para o jurídico olhar o contrato, Opa! É, você vai buscar informações da empresa, porque não é pouco Não é dinheiro, né? Não é pouco. 100 reais que tá gastando. É. Ok, comecei a tirar as certidões, receita não saía, ISS não saía, Nossa. conta. Mandei pro advogado e falei, olha, eu não sei o que vocês vão fazer. É um contrato de 1 milhão e o capital social é de 100 mil. Então, eu acho que não vai. Ah, mas a síndica, ela quer aprovar porque ela gostou da empresa e ela vai aprovar. Falei, bom, as certidões É estão responsabilidade Sua aí. dela, responsabilidade você fez. Passou. O que nós tínhamos que fazer, o alerta já foi dado. E tem isso também. Mesmo você provando. Tudo isso é que a compliance, viu, empresa- gente? mesmo você provando que aquela empresa talvez possa te dar problema, não quer dizer que ela vai Vai dar dar. problema. Mas a chance. Mas tem alguns indícios que já provam que teve problema em alguns lugares. O síndico, ele quer fechar. Ok, a responsabilidade é sua. Tá Isso. documentado, tem o selinho do Sim. compliance ali, tem o selinho do jurídico ali, e o síndico assume a responsabilidade. Só que se der um problema, é o que você falou. Quem vai responder? O síndico. Não é o jurídico que Que fez, orientou. não é o Não é. compliance, é o síndico. É o síndico, ele assumiu o risco, a gente fala, né? Você assumiu o risco. Isso. Esse Se pra cuidado- isso já é difícil, gente, pra você fazer. Nossa, a gente pede, nossa, dá Fechar? mais de 20 documentos, Isso. gente. É, eu também tô nessa Exatamente. fase. Aí tem aquele que E o também. morador acha que tem que resolver do dia pra noite. Fala assim, Sim. gente, infelizmente, não tem como, porque, tipo, ó, eu vou te falar o último caso. O último caso passou na Assembleia, eu queria tirar o orçamento dele. Esse caso eu tô assim. Falei, gente, a gente não tem como concorrer. Obviamente que o preço do cara vai ser mais barato. É. Ele trouxe um morador. O morador trouxe esse orçamento, né? Mas, obviamente, porque ele é um MEI, porque ele não tem, porque o Isso, jurídico tem chegou lá, também. orientou. Uma moradora era prima dele e falou assim: ai, vamos votar. Então, mas eu oriento que o presidente da mesa nem deixe também votar sobre essa empresa, porque as concorrências são totalmente desleais. Eu e também diferentes. acho. Eu também. Não, nem começa. Entendeu? Porque o morador tem a tendência de fechar o mais barato. Aí, Exato. o que aconteceu? Fechou. Fechou? Fechou nele. Ele recebeu 3 parcelas já. Faz 5 meses que ele não É isso fez que eu ia nada. perguntar. Já foi embora ou ainda tá no Foi condomínio, embora. né? Aí É. deu a desculpa que queimou a fiação, que vai entrar contra não sei o quê, que vai entrar contra não sei o quê. Ninguém foi capaz de abrir a boca pra cobrar nada de mim. A primeira vez que cobraram de mim, eu falei assim, isso aí, quem aprovou foi vocês. Eu coloquei na Assembleia que eu não gostaria de constar o orçamento dele.
que ele não tinha capital social, que ele não tinha patrimônio, que ele não tinha. O orçamento dele era de 17 mil, a outra era de 30, ok. A gente vai perder 17 mil. Falei E mesmo, pagar mais 30 tá? agora. Só que assim, ele ficava indo na distribuidora de câmera pra saber como que ele ia fazer aquilo funcionar. Ele não sabia Ele não era um como técnico. funcionar. E a moradora, não, ele é meu primo, porque eu garanto. É. Qualquer coisa, vocês batem na porta do meu E aí apartamento, ela pagou os porque eu sou 17 mil? proprietária. Tirou do bolso Porque eu dos sou 17? proprietária, resumo Então. da história. Eu vou dar uma ação judicial pra tentar bloquear os 2 veículos que ele tem. Porque ele simplesmente põe a culpa em todo mundo, que toda conta. Ele não sumiu, né? Ainda o escritório dele tá lá, a loja dele tá lá. Mas agora eu vou ter que entrar com uma ação. Resumindo, deu um trabalhão, mas ainda bem que ninguém teve a cara de pau de cobrar de mim. Porque Isso. eu e o Porque jurídico você se resguardou, né? informamos, gente, ó. Isso aqui são empresas idôneas que já fizeram. Isso aqui é um meio de manutenção de computador. Nossa. Se vocês. Mas foi a pedido dos condôminos, porque você tem parceria nessas outras empresas. Você pode ter. Eu falei, não, eu não tenho parceria em lugar nenhum. Não é Nenhum. parceria, são empresas que não dão dor de Ó, cabeça. eu já trabalhei com Conhece essas. Eu trabalho. já trabalhei com todas as empresas da cidade. Posso falar de todas elas. Todas elas já fizeram serviço pra mim. Todas elas. Na realidade, É quem ganha o no orçamento mercado e a a gente documentação. acaba sabendo, né? Quem sim, quem não Quem e é quem o bom? nunca. Quem é o bom? Quem sim, quem não, A quem gente já nunca. É tem essa verdade. Tem outros que noção, falam assim, né? não, ela é Tanto é que boa, esses mas dias- o prazo dela demora um pouquinho. Pô, se você pode esperar, Esses dias eu fui faço. em uma, por exemplo, Eu eu fui em um faço. Vale a condomínio pena, fazer vale a uma pena. entrevista, né? Que eu me entrevistei, né? Me juntar com os moradores que estavam se reunindo para tirar dúvidas a meu respeito. Quando eu cheguei lá, tinha 2 moradoras de outro condomínio que, tipo, me enalteceram muito, sabe? Falaram muito bem de mim. E ela chegou lá assim, eles aprovaram uma obra aqui de 600 mil reais de câmera. 600 mil. Só que é na empresa tal. Falei, Ah, não. Conheço. Nós já fazemos até assim. Ai, não. ah. Falei assim, então, vou explicar uma coisa pra vocês. Eu assumi um condomínio que tinha esse caso, e aí foi um superfaturamento de cancela, sistema de acesso. Uhum. Ela falou assim, e aí a de uma moradora falou assim, eu bati na cancela, eles queriam que eu pagasse 14 mil reais de uma cancela nova. 14 mil reais. A cancela funciona com motor de limpador de carro. Sabe? Uhum. Ela é bem levinha. Ela custa 2.200 reais. Só que ela tá encapada como se fosse uma marca própria deles. Sim. Aí eleva o valor. Do jeito Entendeu? que eles querem. Aí eu falei assim, ai, gente, só foge disso aqui. A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês, essa empresa aqui não dá. Que é muito importante. Já levantou, ele presta atenção, Já levantou e falou né? assim, ó, e eu vou falar outra coisa pra vocês. Pra eu trabalhar com vocês primeiro, vocês precisam rescindir com ele. Porque o homem já me persegue. Se eu que mandar essa rescisão, eu tô ferrado. Entendeu? Ele vai me procurar até, não. Primeiro vocês rescindem, esse controle de acesso é todo dele. É absurdo. De verdade, é absurdo. Pessoal, e o erro tá aí, tá? Por que que o síndico não tem salário? Porque quanto vocês pagam pra essa empresa por mês? É daí que ele tira, mas como você sabe? Porque essa empresa é conhecida como a que mais paga. Nós não, né? Alguns amigos participaram de uma concorrência, né? Alguns síndicos que nós conhecemos participaram de uma concorrência num prédio maravilhoso. Aí, uma das síndicas perdeu por 2 votos. Para uma pessoa que ele Pega o tem. microfone mais perto. Para uma pessoa que ele tem uma empresa terceirizada. É. Então, ele está entrando de síndico com um salário quase mínimo e vai pôr a terceirizada dele na parte Óbvio. da limpeza. Aí, nós estávamos conversando e falou assim, mas apresentaram as certidões? Não. Falei, então, gente, dá 6 meses só. Não precisa mais do que isso. Daqui 6 meses vocês voltam para participar da eleição. E ela super chateada, eu falei, não fica, é o mercado. É o mercado. E eu adquiri, tipo, uma fama de ser. De resolver. Então, quando coisa tá muito atrelado, que o povo aparece lá no meu escritório, entendeu? E tive um caso recente que o síndico era o dono da administradora e o dono da terceirizada. Uhum. E aí, apareceu 3 senhorinhas lá no meu escritório, né? E para eu não atendo, já não tinha atendido, né? Fundo de arrendamento residencial, programas sociais. Uhum. E eu falei assim, ai Deus, você bateu na minha porta, né? É pra mim. Vou atendê-las, vou resolver esse problema. E aí foi, tal, menina, simplesmente sumiu. Não deixou salário pra ninguém, não fez decisão com ninguém. Simplesmente sumiu.
eu tenho todas as audiências trabalhistas, agora vai eu lá, porque ele não vai. Porque ele já, Não. só que ele já tinha aberto a empresa no nome da mãe, do pai, do filho, da esposa, no dele, todos os nomes estão sujos. Todos. Ele simplesmente sumiu. Sumiu, era o mais barato. E queimou Porque, o nome gente, dos hoje, parentes. gente, 6 funcionários com 22 mil reais não dá. Não paga nem. Não paga. Não paga nem o básico se fosse deles. PJ. Não A paga. gente tem que fugir. Tem uns síndicos também que gostam de pegar numas celadas, né, Ah, eu gente? pego, mas é bom porque eu resolvo daquele, eu vou Não, pra não, outro. você tá resolvendo. É. Eu digo, o síndico que contrata empresa Não, assim, mas foi vai ótimo levar pra mim. Eu um- falei assim, vou tentar observar esse condomínio com outros olhos. Eu vou tentar resolver o problema deles o mais rápido possível, né? Tipo assim, a empresa simplesmente desapareceu. Eu falei pro meu advogado assim, o síndico entregou o boleto da administradora dele e as pessoas estavam pagando. Eu tive que pedir uma liminar pra bloquear a conta, As pessoas não dão atenção no que tá porque acontecendo. E aí vai elas embora. achavam que era condomínio e ia pagar pra não ficar devendo. E o outro boleto, elas estavam em dúvida e tal. Eu pedi uma liminar pra conseguir. Demorou 18 dias pra essa liminar sair. Pra bloquear a conta dele, pra eu não perder todo o dinheiro. Consegui Meu recuperar Deus. 10 mil reais só de bloqueio. Eu tive um síndico agora faz pouco tempo. Ele contratou uma empresa também para fazer o trabalho no condomínio dele. A empresa está pedindo 70% de entrada. Eu falei, tá. O que você quer que eu faça? O jurídico já falou para você não aceitar. Tá no contrato, o jurídico já colocou. É para você pagar por demanda, porque é para construção. Construção você paga como? lógico. Fez, paga, fez, Isso. paga, fez, paga. Mediu, É, fez tanto, pagou. até a caixa faz assim. Ah, é. Ah, mas eles precisam para comprar material. Eu falei, deixa eu fazer uma busca no endereço. Aí fui fazer a busca no endereço, mas de enxerida, porque eu vi que era numa região que eu conhecia. E essa região que estava o endereço é totalmente residencial. E deixa eu dar uma olhadinha, né? Já tinha tirado as certidões, já tinha visto que estava todo estragado, enfim. Era uma casinha desse tamaninho, era só para usar o endereço mesmo. Era uma empresa de impermeabilização, que eu nunca vi. O CNPJ dele era de 2021. Orientação de novo. Pega outra empresa, nem que for um pouquinho mais cara. Não, mas eu gostei tanto dele. Ele é sempre tão assim. bonzinho. Aham. Eu vou fazer. Fechou o contrato. Pagou 70%, era para entregar a obra, vai em 2, 3 meses, demoraram mais tempo. Aí tiveram que fazer um aditivo contratual para pagar mais um valor para eles, porque o material que foi apresentado no primeiro não supriu, porque não fez a medida, não fez nada. É. Resumindo, um contrato que era de 70 mil ficou quase 120. Nossa, errou muito. Errou muito, né? Aí tiveram que fazer 2 assembleias Quase no meio do caminho. 50%. Síndico explicar o porquê que estava fazendo essa assembleia, óbvio, Horrível, né? né? Ah, é que abriu aqui, apareceu ali, abriu aqui, apareceu ali. Mas o valor era muito maior. Sim. Então, assim, não é besteira quando nós falamos, tomem cuidado. Então, o compliance realmente ele tá vindo pra gente dar uma segurada nessas situações, pra ver se São alertas, são... acorda, vai É. dar problema. Olha o anjo da guarda batendo na cabeça, É. como o Alan fala, vai dar Vai problema. dar problema. Entendeu? Não vai embarcar nessa, toma cuidado. Quando eu vi o orçamento dele a primeira vez, eu falei, vai dar Tem problema. coisa que o cheirinho já fica, né? Já Quem tem muito fica. tempo Vai de dar, mercado, é. a gente já... Falei, vai dar problema, mas vocês que sabem, não? A gente aceita, Não, e quando eles começam a obra, já quer o dinheiro e não faz a nota fiscal. né? Vou mandar só o recibo. Não, Não. tem encargos. Não, Não, encargos esses na dias- última. Não, encargos na primeira. Esses Vamos resolver dias- já? esses dias me ligou uma conselheira, assim, sabe? Até nem tô mais conversando com ela. Porque ela me ligou, ela falou assim: Novidade. eu liguei no seu escritório, eles não querem autorizar o pagamento de fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, tá. A regra é clara. É só com nota fiscal. Sim. Ah, ele não tem nota fiscal. Ele não tá conseguindo emitir a nota fiscal dele? Ok, quando ele emitir a nota, se é 2 meses, eu vou pagar Os 2 meses. os 2 junto. meses. Tudo bem, não tem problema, mas eu preciso. Eu falei assim: eu não posso descumprir a regra só porque você é minha amiga e tá pedindo. Se você fosse minha amiga, né? O que eu falo Você pros nem meus funcionários? pediria. É. Pra fulano e pra ciclano, não pede a nota. Não. Aham. Eu não converso mais com ela. Eu cortei relações, eu fiquei tão enfurecido. Que eu falei assim: meu, não é possível. Você sabe o quanto a gente acerta. Você sabe que essa nota chega lá, tem que escriturar, que tem que fazer os procedimentos na contabilidade. Que se vai uma coisa que às vezes eu não mandei a nota e eu autorizei, eu não veio a nota, eu sou cobrado disso. Aí é um Uhum. retrabalho, porque esse malote vai pra administradora, lá. Se a nota Sim. chegou lá, se não chegou aqui.
ó, não tem a nota, minha equipe não autoriza a fazer o pagamento. É Acabou. simples. Tá certo. Me traz a nota Lançou, até o final do mês escriturou, que tá tudo em ordem, né? me traz a nota até o final do mês que, mas ele não tem a senha. Eu falei, então, mas ele não tem a senha há 10 dias. É. Que você tá girando em torno dessa nota fiscal pra mim. Ele já tinha ido no contador, e feito a senha, ido na prefeitura, feito o cacete a 4 que ele achasse que ele tinha que Sim. fazer. Entendeu? Ela ficou brava comigo, menina, porque É eu não assim aceitei mesmo. fazer. Mas eu vou fazer o quê? Depois sou eu que tenho que explicar, até pra quem tá trabalhando com a Eu gente, faria a né? mesma coisa. Porque aí a Não minha dá. funcionária falou assim: Faz Alan, parte do padrão. eu falei o que você falou, que a ordem que a gente tem aqui é só aceitar com nota fiscal, descrito exatamente o que foi feito. Se Isso. tem produto, nota fiscal de produto, se é Uhum. serviço, nota fiscal de serviço. Porque Isso muita mesmo. gente queria Tem que olhar o englobar código. uma na outra, Sim. né? Porque a gente já é vidraça já, É isso entendeu? mesmo. Se faz uma coisa errada, nossa, nós estamos ferrados, entendeu? E não tem nem noção, né, Alan? Que paga imposto sobre cima do valor total da nota. Se tem material e mão de obra, tem que separar. É, tem que separar. Mas tem gente. Além disso, tem que separar, tem os impostos diferentes, né? Claro, por isso tem que A separar. tributação é Duas diferente, coisas né? que eu não gosto. O desconto em folha para pagar pensão, que eu acho um absurdo, o cúmulo da irresponsabilidade É. de um pai. A gente autoriza todos os pagamentos hoje. Não deixa ninguém pagar nada sem passar por autorização no escritório. E a retenção da nota fiscal. E muita administradora lançava o valor cheio sem descontar a retenção. Olha. E a gente só descobria quando chegava a pasta, ia pro nosso contador, ele avaliava e falava assim, ó, pagaram aqui à vista E e tá não fechado o descontaram a... E lá vem o valor líquido da nota, Bem né? baixo, né? É, que Geralmente. você tem que descontar o valor do imposto. Eu tenho um condomínio recente que entrou pra gente, começando a fazer as certidões dele. O síndico feliz da vida, né? Condomínio legal lá no centro, né? Condomínio antigo, mas muito bem cuidado. Sim. Começamos a fazer o levantamento. Aí puxei o ISS, 155 mil original pra pagar de ISS. Condomínio é de 72. Ai, que gostoso, hein? Mandei pra ele, falei, olha, ele faz 2 meses que ele pegou o condomínio. Falei, olha, tem isso aqui de ISS pra pagar. Como tem isso de ISS pra pagar? Falei, ou não foi escriturado, porque é uma dívida bem antiga, pode ter acontecido de não ter a escrituração, ou não pagou. Tem que mandar pra administradora, vai ter que achar essas pastas e ver do que se trata. É. Pedir Sim. pra alguém ir lá na prefeitura e descobrir o que é o ISS, porque nós não conseguimos ver exatamente o que é. É, Sabe o valor, né? sim. Eu sei que isso já tá fazendo um bom tempo e até agora não conseguiram resolver esse problema do ISS, nem entrar pro PPI pra fazer um parcelamento e tá rodando juros, já tá Olha com um lá. valor absurdo. Olha o tamanho da responsabilidade, Exato. E assim, gente. não é todo mundo que entra e olha isso. Se a gente não tivesse Eu olho feito o tudo. compliance, É. teria ficado essa E eu dívida acho que Uma das aí. isso primeiras coisas que eu também faço tem quando eu fazer assumo um em toda a condomínio. Assembleia, né? A Assembleia de Prestação de Tem. Contas tem que levar A essas ordinária certidões, eu tem que levo. levar tudo Se que chama você pode. ordinária por causa disso. Porque ela é uma ordinária, ela dá Entendeu? trabalho. Dá trabalho, tem que levar. Leva todas as certidões, distribuição trabalhista, Ele ficou Eu assustadinho. também tudo levo. do próprio condomínio, entendeu? Às Mas tem vezes, os macetinhos, né, gente? Tem que ser as positivas com débitos negativos. efeito negativo. Efeito negativo. É. Porque as outras saem legalzinho, mas essa daí não tem como burlar. É isso aí. Qual? A da certidão positiva com efeitos negativos. Isso. É quando você tem parcelamento. Isso né? mesmo. Você tem um PPI da vida, É, você tem um quando você tem parcelamento parcelamento. de receita. De já aparece. INSS, FGTS, qualquer dessas coisas Esse- sai positiva para a dívida com efeito Negativo. negativo. Você está em dia com o seu parcelamento. E E é engraçado que às vezes a gente escuta assim, mas como assim tá com pendência? Ué, não sei, isso tem que ver com a tua administradora, o que Isso, é a eu tô te dando uma pendência. informação. Não tem Como a gente você vai saber. tratar essa informação é com você. É. Mas é importante isso é ter, muito bom, constar né, em Priscila? ata, né? Pra É. depois não ser acusado. Porque morador tem a memória curta, É Pão, Dory. Comida pão esquecido. não é? Não, é igual a Dory do Procurando Nemo, É. né? É, Passou. E aí a acabou. gente acaba só se ferrando depois. só. Tudo é culpa Não, do tem síndico. toda razão. Eu acho que é muito importante mesmo. É um mundo louco, gente. Com Blindar o certeza. síndico dessas questões, né? Que tanto o morador, tanto o profissional, ele se blinda dessas questões. Ele gasta menos tempo com isso, né? Sim. Ele consegue... Mas eu vou te dar um exemplo. Né? A gente pode constar o SPC e o Serasa dessas empresas que vão vender para nós ou não muda nada? É aberto. Então você pode fazer. Porque aí você vai Que é o ter também o CNPJ. limite da responsabilidade do cara. Exato. Como ele encara ali aquelas contas dele e tal. Protestos. Protestos. É Porque muito protesto não importante. caduca também, né? Não. Eu tive um protesto
E às vezes, gente, a empresa come bola, não viu. Aí você É, avisa a empresa, ela paga na hora e te manda o comprovante. é, Empresa séria é assim, é pode verdade. acontecer. Pode acontecer. Quando a gente mudou o sistema para aquele robozinho que busca a conta automática, Uhum. que a gente fez uma implantação lá, ele deu alguns problemas nisso, a gente recebia a carta de protesto e pagava. Eu tive um de energia lá Sim, que lançaram lá, eu autorizei, mas não debitou. Não E vem o debitou. protesto. E veio o acontece. protesto. Foi o protesto. Eu só recebi o instrumentinho Isso aí lá do não é um negócio. problema. O problema O problema é é você deixar imposto, aquilo lá. dívida ativa, essas coisas assim. Isso Dívida traz, É que o protesto ativa. traz tá com problema juros pro bem absurdo síndico. também, né? Então, Virou um mês, ele vai lá pra cima. Então, quanto antes você e a descobrir se tem respo- alguma coisa, Sim, e a melhor. responsabilidade da tua empresa também. Tanto a tua É, empresa quanto do condomínio. Então, o cara tem essa responsabilidade, coisas assim podem acontecer. sim. Entendeu? Mas a pessoa que deve muito imposto, que daí eu acho que tem mais risco, porque pode bloquear um contrato, por exemplo. Eu tive um Isso. caso que bloquearam um dos contratos que a terceirizada tinha para nossa. pagar. Tipo, tinha um condomínio que pagava 100 mil. Bloquearam uma parte desse contrato para pagar uma dívida dela, mas o condomínio não tinha nada a ver com isso. Mas tinha o CNPJ no meio e Entendeu? bloqueou. Uma É. parte do pagamento, que acho que é o famoso bloqueio na boca do caixa. Ixi, Já ouviu falar? já. Que é aquele que os caras ficam mais assim. É. Mas é agir com responsabilidade e boa. E quais certidões são importantes para o pessoal consultar aí? Receita Federal, ISS, TJ, FJ, todas as trabalhistas possíveis. Eu busco muito as de dívida ativa. Às vezes não dá nem para perceber que tem e tá lá Isso. parado há quantos mil anos, né? E, Sim. Então, dívida ativa é muito importante. E eu busco, quando é empresa, JUSESP. Vamos lá. Porque o que acontece? No CNPJ, ele pode ser declarado um valor de 2 mil de capital social, porque ele tem que abrir a empresa e tá lá no CNPJ, Sim. né? Até por questões de impostos. Na JUSESP, você vai ter toda a informação da empresa, troca de sócios, valores alterados, endereços alterados. Então, ali você consegue ter uma visão geral da empresa. Da É empresa. muito importante. com certeza. Aí, E- pessoal, fica a E dica. esse precisa de certificado digital para tirar. Isso. Esse precisa de certificado digital. Aí a administradora consegue ajudar nesse sentido. Até quando Não, tem mas algum pode ser qualquer atraso, certificado digital para tirar. ele entra, é Ele verdade. ele é público, só É. precisa ter o certificado digital, consegue tirar na JUSESP, o contrato Uhum. social, saber quem é quem, É importante. que é muito É. importante. Sim. Agora Pessoal, vamos essa pergunta-chave. sim. Ai, meu Deus. A pergunta-chave Pera de aí. cadeia. Isso. O O que que é é um um abacaxi para você? Ai, é tudo, gente. O abacaxi é bom, a gente descasca e come. Docinho. Aprende a resolver o Aprende a abacaxi, né? resolver. Formatos Por isso que- diferentes de cortar. Sim. Né? E se a gente se especializa, e por isso que a gente tá aí, tá no tempo do mercado, não. Ai, amiga, eu quero gente querer sabe. aposentar já. Tá difícil pra mim cada Calma, vez. meu amor. Acho que nem eu vou me aposentar. Não, Calma. daqui Calma, 15 falei pra anos. ele. 15 anos, com 27 anos de síndico, eu me aposento e vou morar na França. Já decidi. Amém. É isso, amém. Então, quem quiser curtir, curta os próximos 15 anos, tá? Porque está E- na linha do tempo. Tá, já não, eu não sei se eu determinado. aguentar passar dos 50, com esse estresse, da vida de síndico, eu não A sei gente não, morre hein? cedo, né, gente? É muita raiva que a gente passa. É muita É, raiva. mas dá bastante risada também, É. né? Vamos combinar. Mas não pode ser só tudo Ultimamente que eu tenho estado você... só com raiva, amiga. Ah. Nada tem sido pouco. É. Só no pôde É um mesmo. trabalho puxado. A galera É, acha que é só ganhar dinheiro, Não, né? só acha que Ele é tá isso. entrando. Nós até brincamos ontem, né, na mentoria. Um rapaz falou assim: se eu chegar na Assembleia e pedir 10 mil reais, vão querer me matar, né? Vai chegar alguém lá e falar: por 10 mil reais até eu faço isso. É. Então tá, senta bom. aqui no meu Senta, lugar, meu amor. assume o que eu tô fazendo pra Corre o ver se risco os de 10 ser mil. responsabilizado por uma coisa que você não tem culpa, mas era tua. Não, e a pressão emocional, responsabilidade. né? Não é só a questão da. Tem a questão da É, responsabilidade, que que é é muita enorme. coisa, Isso. mas a pressão emocional, porque as pessoas deram uma. Eu costumo enlouquecida, dizer, né? Lu, que assim, para você lidar com o dia a dia do condomínio, as documentações, tomar essas decisões, não é o problema. O problema é lidar com os condôminos, Isso. porque eles ocupam muito tempo. E com coisas que talvez nem seria necessário, né? Isso. É um negocinho Não, assim, assim, eu eles vou já te falar vão. uma coisa. Tem assim, na profissão, eu acho que pra mim nem é tanto os condôminos, sabe? Hoje eu sou muito abençoado com isso. Porque assim, já aconteceu 1000 problemas na minha vida, mas muitos condôminos nunca me soltaram a mão. Não posso falar isso. Então tem essa última assembleia mesmo que eu tive.
eu tava muito cansado. Eu falei, gente, não tá nos meus planos ser candidato hoje. Não, Alan, não precisa Fica. falar nada. Fica. Quando alguém levantar contra você, A gente defende. nós vamos malhar. Não precisa falar nada, você não vai se estressar. Você fica sentado aí mudinho. Não fala nada, mas você não vai sair daqui. Mas não Que são nós não todas vamos as deixar nem eles assembleias, né? São participar. Paulo é diferente, São Paulo né? é bem Não, diferente. que nós não vamos deixar nem eles O participarem. cara já fala bem assim, Alan. Ai, ele falou, mas não quer me estressar com ele, meu Não, vizinho. o pessoal lá, aí levanta, me defende essa última, eles não deixaram nem o pessoal do mal falar, começaram a falar, se for lá atacar o Alan, nós vamos brigar de cadeirada. Se for lá atacar o Aí é Alan, nós vamos bom. brigar de cadeirada. Deu assim, ó, e quietinho, levantou um só pra falar a meu respeito, foi malhado pelo resto. É isso aí. Aqui as pessoas são bem Acho que diferentes. As a pessoas vida aqui gostam de é ficar mais muito mais calado. corrida. Só Lá vendo. o que acontece? Lá, Lô, muitos condomínios passaram por mãos erradas. Sim. Então, muitos ficaram com dívidas, muitos funcionaram errado, muitos. Então, eu consigo ter uma boa fama, mesmo com tantos Por problemas gerir que a tudo gente isso, tem, né? por conseguir resolver tudo isso, entendeu? Então, acaba que eles falam assim: meu, eu não vou trocar o Alan. Foi ele que entrou aqui e resolveu. É. E aqueles de implantação têm medo de se tornarem os outros condomínios que são mal falados porque eu não estou lá. Aham. Entendeu? É bem Aquele diferente, condomínio né? que ela saiu, você viu que virou? Então, assim, por ser cidades menores, assim, Rio Preto tem 600 mil habitantes, né? Mas ainda assim tem 5 mil condomínios na cidade. Caramba, tem É. bastante. Cresceu E muito. um a cada 19 Rio Pretense mora em um condomínio meu. Pois é. Você entendeu como que a coisa é braba, né? É, Um condomínio faz que eu sentido. sou o síndico, né? Mas é isso. Pra mim, o abacaxi nem é tanto o condômino, né, Lu? Nem é tanto essas coisas. Acho que o próprio mercado é um abacaxi maior pra mim. É esse abacaxi chatinho, sabe? De Eu acho você ter que que se a falta de explicar, regulamentação do de mercado você ter acaba de deixando você ter muito que se solto, né? validar. Eu falei pra É. você, tem que me validar pra quem não me paga nada, É. sabe? Não tem que me validar em métier de síndico, o escambau A4, né? E ela não falou o abacaxi dela, né? Falou o quê? Falou que é tudo. Falou não, Abacaxi é tudo. tudo. É tudo. Tudo que tem no condomínio, né, Lu? Tudo que tem no condomínio, tudo É. que tem na administradora, tudo que o síndico passa é o abacaxi, É o não abacaxi. tem jeito. Você, amor. Ela Rose definiu Meire. tudo. Vários pedacinhos, gominhos do abacaxi. É. Cada um come o seu. Sim. Você, Né? ó. No caso do compliance, eu acho que o abacaxi maior mesmo, é a gente ficar atento mesmo e não falhar, entendeu? Atento àquelas. É. Para não sair da linha. Eu gosto sempre de cumprir a previsão orçamentária. Então, assim, a minha preocupação é nunca sair da linha. É. E se sair, chama assembleia e tal. Mas eu procuro não sair, respeitar, até porque teve um reajuste, um morador no momento não aguenta que a gente chame outro. Só chamaria outro se é um problema assim bem grande. Não, você teve um problema trabalhista absurdo, você tem um rateio para Isso. fazer e não vai ter jeito, Isso. bloquearam a conta. Um vazamento, chamar uma coisa assim que assembleia. requer um pouco de dinheiro. É. Mas assim, uma coisa eu tento segurar e levar até um ano e falar, pessoal, não fiz, mas agora eu preciso fazer. Mesmo porque a previsão orçamentária, previsão, né? A gente não consegue ter Isso. uma certeza, mas temos uma base, porque a gente norte. sabe o que está acontecendo ali mês a mês. E sim. se você tem o controle mês a mês, você bate o olho e fala, opa, tá aumentando, Opa, por que que tá aumentando, aumentou? opa, tá aumentando, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo para poder Isso. resolver, né? Isso. Aí sim, chama uma assembleia. Mas eu acho que para nós também aqui do compliance, eu acho que a parte que pega mais pra gente é a financeira. Porque nós temos que provar que aquilo está acontecendo. É. Isso. Aí o síndico vai na administradora, por que está acontecendo? Não, para saber, Tem que- mercado. você fazendo compliance, você vai Mercado. saber o ponto. É. Porque, gente, cada condomínio é um detalhe. Você tá administrando outro, você vai esquecer que aquele Sim. estourou, a bomba fez isso, que teve Isso. aquela obra e tal. Aí quando você vê no documento, aí você fala, puxa, é isso mesmo. Quando você vê um Nossa, não gráfico contava. mais elevado de despesa, É. fala, opa, o que aconteceu esse Trabalho mês? isso que aumentou. Pasta, né? Ah, é porque... Eu atendia muitos síndicos na consultoria assim, não sei aonde a administradora gastou todo o dinheiro que tinha. Eu falei, tá. Administradora. Administradora só paga. Uhum. Ela só libera pagamento, Só né? libera. Eles gastaram. Você não viu nada, então? É. Não viu nada. É sempre assim. É. Então, pessoal, chegando Então, aí ao chegando fim, ao fim, Acabou mas o foi muito abacaxi? gostoso. muito maravilhoso. Obrigada. Não, abacaxi tá Obrigada. com esse Presença, episódio, amiga. mas você vai voltar pra Vou. falar mais disso, esclarecer Isso, dúvidas talvez do outro público, assunto, né? É. Tem um monte de coisa ainda. pra- dúvidas, o pessoal Ah, pode depois mandar a gente pra pode gente. falar um pouquinho de
inteligência emocional com a galera de condomínio. Eu não tenho, acho eu que não vai tenho, ser não sei o bom. que come, não sei como criar, não tenho. Isso, onde vive. A Onde minha é zero. vivem, né? A minha inteligência. A gente faz curso, gente, mas aplicar é difícil. Eu porque- nem curso faço. É que a gente Ah, não, já nós pedi. não viramos fada rosa, Mas né? eu melhorei, eu A melhorei. gente acaba tendo um É. limite diferente. No fundo, a gente melhora assim. Mas acho que é um tema que a gente pode depois bater É um isso aí, papinho. combinado, então. Então, pessoal, terminando aqui o Pod Abacaxi, obrigado pra você que nos ouve. no Você viu que na Spotify. 3ª temporada ela tá encerrando todos os episódios, né? Isso, porque eu não sei se eu vou estar no próximo. Ela tá falando Mas isso diante desde o da primeiro eliminação. Cadê a episódio. eliminada? Tá revogada, tá guardada, revogada. já revogou, já. Revogou, não. Tá revogada, tá Revogou. errada. Gracinha tá aqui, estarei no próximo episódio. Tá bom? Pessoal, tchau, até a Obrigada. próxima. Até Obrigado. a próxima. Tchau.